agora em terras portuguesas. Para que isso fosse possível, foi fundamental o apoio dessa instituição, o ISCTE, o qual muito bem me acolhe nesse último ano e hoje nos recebe. Faço um agradecimento especial ao Centro de Estudos Internacionais, corresponsável na promoção desse evento, ao professor Bruno Cardoso Reis e à Sara Alexandra Oliveira, qual nos deu todo o suporte que foi necessário até aqui. Saúdo também todos aqueles que nos acompanham remotamente, a nossa audiência virtual, espero que estejam nos ouvindo e nos escutando bem. Faço votos de um excelente simpósio, que possamos nesses 2 dias aprender e discutir no mais alto nível os temas da defesa, da estratégia, a tecnologia e o cyberespaço. Então, sem mais delongas, eu passo a composição da nossa primeira mesa, a mesa de abertura, intitulada Os Desafios Institucionais do Avanço Tecnológico na Dinâmica dos Estados Contemporâneos. Eu solicito, e o professor já está aqui ao meu lado, agradeço, ao professor Bruno Cardoso Reis, ele é professor do Departamento de História do ISCTE, professor licenciado e mestre em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Historical Studies pela Universidade de Cambridge e doutor em Segurança Internacional pelo King's College. Para estar ao lado do professor Bruno Cardoso, eu solicito a presença do professor Dr. Marcos Aurélio Guedes, o professor titular de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, com título de PhD em Ciência Política pela Universidade de Essex e pós-doutoramento em Relações Internacionais na Sorbonne. Também coordenador do Grupo de Pesquisa Brasil e as Américas, o CNPq, do Núcleo de Estudos Americanos, da UFPE, e da Rede CTI-DC. Bom, os professores eles terão entre 20 a 25 minutos para suas considerações, e sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Bruno Cardoso Reis para que faça a sua exposição. A gente agradece imensamente. Muito obrigada. Espero que me estejam a ouvir bem. Boa tarde a todos, bom dia no Brasil. Pronto, é um particular prazer estar aqui, dar as boas-vindas a todos também em nome do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, do qual eu também sou investigador. Agradecer muito, no fundo, este desafio que nos foi lançado por esta rede de colegas brasileiros, esta rede de Ciência, Tecnologia, Inovação e Defesa. Agradecer muito à Natália e ao Fernando também, que não está aqui hoje presencialmente pelo desafio, pelo empenho no trabalho, também à Sara, por todo o trabalho, digamos, fundamental para que este evento se concretizasse. Saudar o colega do painel e, no fundo, enfim, deixar aqui claro que eu tenho aqui uma função difícil no sentido que vou intervir já a seguir no primeiro painel e, portanto, fiz uma opção estratégica que foi deixar a parte mais interessante, que são os mapas e os gráficos para a primeira mesa, fazer aí uma intervenção um bocadinho mais longa e aqui tentar ser um pouco mais sintético e sentar-me em 2 ou 3 notas mais gerais. Começando com esta nota preliminar e prévia, que é realmente, do meu ponto de vista, e eu anteriormente tinha funções como subdiretor precisamente do Centro de Estudos Internacionais e na avaliação anterior, que todos nós temos de passar por isso, nos vários centros de investigação, para ter algum financiamento, a nossa avaliação aqui pelo Ministério da Ciência, que tem sempre um painel de investigadores estrangeiros, foi-nos colocada a questão por um investigador nórdico, um colega nórdico, sobre a questão do português, da publicação, dizia ele, excessiva de artigos académicos em português. E eu disse que eu não tinha problemas com o inglês, enfim, fiz, aliás, uma parte da minha formação académica em Inglaterra, publico também artigos académicos em inglês, mas confesso que não resisti, se calhar não foi o mais inteligente, mas a avaliação acho que não sofreu por isso, não resisti a dizer-lhe que o português não era bem como o dinamarquês, ou o sueco, ou o norueguês, que são certamente línguas muito bonitas, e dignas de todo o respeito, mas enfim, são um pequenino nicho com uns quantos milhões de falantes, não é? Apesar de tudo, o português tem mais de 200 milhões de falantes, está presente em vários continentes. Agora, obviamente aquilo que eu não lhe disse, mas acho que vale a pena aqui partilhar convosco, é que eu também defendo muito publicamente que
nós não podemos só falar na soma do português e depois deixar de cuidar dessa soma ser efetiva, não é? Ou seja, realmente para o português ser uma língua global, presente em vários continentes, enfim, ser uma língua com uma dimensão significativa, obviamente aí o contributo principal é realmente do Brasil, mas mesmo esta dimensão acho interessante, estar presente em vários continentes, isso obviamente exige que depois nós trabalhemos neste tipo de contactos, neste tipo de redes, associar colegas brasileiros a redes portuguesas, estarmos disponíveis para participar em redes brasileiras e inclusive desenvolver o mais possível também projetos luso-brasileiros e desejavelmente até mais amplos do que isso, envolvendo também os colegas da África lusófona e até de Timor ou de Macau, ou mesmo alguns colegas falantes do português, por exemplo, na Índia, continuam também a existir. Portanto, acho que desse ponto de vista esta iniciativa para mim faz particular sentido. Acho também que este tipo de temas são temas realmente que, como estávamos também a conversar informalmente antes, sobretudo no caso de Portugal, acho que provavelmente no Brasil já um pouco menos, mas sobretudo no caso de Portugal, os temas ligados aos estudos da segurança e defesa são realmente ainda muito de nicho, têm uma presença limitada na academia, nas universidades, sobretudo nas universidades civis, e, portanto, acho que tudo o que seja até um pouco à boleia de colegas de outros países, seja, no fundo, promover este campo de estudos, dar-lhe um pouco mais de visibilidade e de densidade, acho que é bastante positivo e importante. E, portanto, mais uma vez agradeço aqui na pessoa do professor Marcos Aurélio o convite para participar nesta iniciativa e associar-me um bocadinho a esta rede. Em relação à dimensão mais substantiva, como eu vos disse, eu não vou poder escutar tudo o que tenho para dizer nesta primeira sessão, portanto, espero que na segunda restem alguns aspectos interessantes, talvez mais interessantes. O que é que eu tomei aqui nota, como algumas notas preliminares? Uma primeira nota, um primeiro perigo, no fundo, a trabalhar este tipo de temas, que é, no fundo, podemos designar como uma espécie de tecno-otimismo ou tecno-deslumbramento, não é? Acho que isso está muito presente, por exemplo, no discurso que tem um enorme impacto público dos empresários desta área, não é? Dos grandes empresários, sobretudo norte-americanos, mas não só, que se têm destacado nesta área. Enfim, todos nós nos ocorrerão nomes, enfim, o Elon Musk é talvez o mais evidente, mas no fundo esta ideia de que a tecnologia por si só resolve todos os problemas, será a solução para todos os grandes desafios mundiais, será sempre bem usada, não precisaremos nos preocupar no fundo com esse assunto e muito menos questionar a sua relevância e importância, nomeadamente no campo da defesa. E realmente acho que isso é uma visão, obviamente, extraordinariamente simplista, não é? Desde logo, uma tecnologia nunca vale apenas e por si só, e pela dimensão mais técnica. No fundo, é sempre a utilização que fazemos da tecnologia, portanto, ela tem sempre implicações para ser eficaz e positiva em termos de instituições, em termos diríamos, na dimensão da defesa, em termos de operações, ou seja, de doutrina operacional, inclusive de emprego efetivo dessas tecnologias. É importante estabelecer certos limites. Todas as tecnologias, como no fundo todas as invenções humanas, têm aspectos potencialmente positivos, mas também alguns aspectos potencialmente negativos, não é? E, portanto, não vejo razão para as atuais tecnologias da informação, por exemplo, serem diferentes desse ponto de vista. Sobretudo na dimensão militar, eu diria que é muito importante sublinhar este aspecto da sua efetiva utilização em termos de desenvolvimento de doutrina adequada. Não é? Nós temos um exemplo clássico na Segunda Guerra Mundial, os tanques alemães, em termos técnicos, hoje em dia é o consenso da maior parte dos historiadores que se especializam na história da tecnologia, não eram tão bons, por exemplo, como os tanques franceses. A ideia é que realmente os carros de combate, os tanques tecnologicamente mais bem desenvolvidos, eram realmente os franceses. O grande problema foi que foram empregados de forma errada. Ou seja, enquanto os alemães realmente, seguindo aliás em boa parte pensadores militares britânicos e franceses, o próprio de Gaulle, Lidl Hart, Fuller e outros,
no fundo, concentraram essas forças blindadas, criaram unidades altamente móveis e concentraram, de facto, essas forças para obter uma ruptura decisiva na frente e avanços muito rápidos, e, de facto, os franceses continuaram a distribuir essas unidades, a vê-las, sobretudo, como apoio à infantaria, em linha com uma doutrina ainda muito defensiva, não é? Uma espécie de um exemplo também clássico desta questão de aprender demasiado bem as lições da guerra anterior, não é? No fundo, o que era preciso era trincheiras ainda melhor, a tal linha Maginot, e ter aqui tropa, no fundo, numa função essencialmente defensiva. Portanto, acho que esse é um aspecto importante, saber pensar bem a melhor forma de utilizar essas tecnologias, não basta as tecnologias, ou ser o pioneiro no desenvolvimento dessas tecnologias, mas sim ser o pioneiro no seu emprego efetivo. E um outro aspecto fundamental tem a ver com também, eu acho que aí na dimensão do ciber isso é bastante claro, e ficou claro, por exemplo, com o recente conflito, e o conflito em curso na Ucrânia, que é esta ideia da tecnologia como tendo um impacto decisivo, não é, por si só. No fundo, a ideia de que os ciberataques, por exemplo, teriam um impacto esmagador sobre qualquer adversário. Qual é que é o problema desse tipo de, digamos, de raciocínio? É presumir ou ignorar um dado fundamental dos estudos de segurança e defesa, dos estudos estratégicos, que é, na estratégia, o inimigo tem um voto, não é? Ou seja, na questão na dimensão ciber, obviamente o outro lado não está parado à espera de ser atacado de forma esmagadora. Tem também as suas próprias capacidades, quer ofensivas, quer defensivas. Ofensivas no sentido de dissuadir ataques mais ameaçadores que poderiam motivar uma retaliação de tipo semelhante, e obviamente também está a tomar as suas próprias medidas defensivas. E, portanto, acho que isso é um aspecto fundamental a ter em conta. Isto não significa, obviamente, que não se deve evitar um segundo erro, que é o segundo ponto que eu queria tocar, e só tenho mais um outro a seguir a este, espero não me estar a demorar demasiado, e confio aqui na moderadora que me avise uns minutinhos antes de esgotar o tempo. Mas, portanto, um segundo aspecto fundamental e eu aí falo, enfim, tendo uma formação de base de historiador, que é o excessivo historicismo, ou seja, se no fundo os nossos amigos das tecnologias muitas vezes caem facilmente num tecno-deslumbramento, num tecno-optimismo que ignora muito, por exemplo, a dimensão social e organizacional para tornar uma tecnologia eficaz e os seus potenciais efeitos negativos mais limitados, mas há também este risco de insistirmos que é algo que eu acho que no fundamental é verdade, que é uma guerra, ou seja, há certos aspectos fundamentais, um dos quais eu já referi, que é um conflito que tem vários atores com vontade própria, que estão constantemente numa relação dinâmica, portanto os conflitos por isso não têm uma dimensão linear, por isso uma tecnologia dificilmente terá um impacto decisivo, porque há medidas para se opor a isso do outro lado, mas eu acho que realmente também não devemos exagerar as continuidades. No fundo, esta piada que, enfim, a resposta de um historiador para qualquer assunto é dizer, bem, mas isso já aconteceu no passado, não é? Portanto, nós já sabemos exatamente do que é que estamos a falar. E, portanto, eu acho que os bons historiadores, isso para mim seria uma visão caricatural, embora admita que se pode aplicar a alguns colegas, eventualmente, mas um bom historiador está tão ciente das continuidades como das mudanças, não é? Portanto, é verdade que, por exemplo, a tecnologia tem uma longa história na história da guerra, na história dos conflitos armados, sempre teve algum impacto, mas isso não quer dizer que novas tecnologias não tenham impactos diferentes, que a acumulação de inovações num ritmo muito acelerado não tenha impactos diferentes. Portanto, eu acho que aí realmente temos de resistir àquilo que eu acho que é uma tentação grande, seja entre muitos nas próprias corporações militares, seja também entre muitos na academia, que é no fundo o regresso ao conforto das grandes guerras convencionais, não é? Portanto, no fundo, esse tem sido o campo dominante desta área de estudos, tradicionalmente, as grandes guerras. E, portanto, eu acho que, por exemplo, em relação à invasão russa da Ucrânia, há também esta leitura, que agora é que vai ser, agora é que vamos regressar novamente à prevalência dos grandes conflitos convencionais. Ora, eu acho que não estou todo seguro que isso seja assim, acho que há razões estruturais de peso para continuarem a prevalecer em termos de tipologia de conflitos, os conflitos irregulares, assimétricos,
e que muitos aspectos da invasão russa da Ucrânia, desta guerra em curso na Ucrânia, não são propriamente um regresso ao passado, não é? Há aqui uma dimensão incontornável de grande guerra convencional, que tem a ver com este Estado fundamental, que é, se quiser conquistar e ocupar território e anexar território, tem de se invadir esse território, tem de fazer uma operação convencional em grande escala, mas, por exemplo, eu acho que a resposta inicial ucraniana, que foi decisiva para quebrar o ímpeto russo, teve muitos aspectos não convencionais e há uma série de dados novos, enfim, por exemplo, toda a dimensão ciber que nós conseguimos saber algumas coisas, não tudo, mas não é pelo facto de não estar muito visível ou não ter tido aquele impacto decisivo que alguns diziam que não esteve presente. Temos a dimensão, por exemplo, da utilização de drones numa enorme escala, ainda recentemente a falar com os colegas que estão mais diretamente envolvidos nesta coisa de lições aprendidas ao nível da NATO, estavam a dizer que soldados ucranianos estavam, por exemplo, espantados que, ao nível da NATO, houvesse uma utilização tão limitada a drones, por exemplo. Como é que vocês conseguem combater assim às cegas, sem ter uma abundância de drones? Portanto, acho que, desse ponto de vista, também há esse risco de exagerar as continuidades e, evidentemente, também de se caírem analogias apressadas. Um último ponto. Do meu ponto de vista, nós estamos, enfim, mas isto vou procurar desenvolver mais no painel. Nós estamos realmente a atravessar um período de transição de poder a nível global, a par de uma série de transições tecnológicas em dimensões fundamentais e múltiplas. Eu acho que isso, muitas vezes também no passado, as duas coisas estiveram associadas. Pode ser que nós simplesmente achemos que isto é especialmente difícil de prever, de analisar, de antecipar, porque estamos a viver esse momento agora, não é? Os do passado são sempre mais fáceis de analisar. Eu, no entanto, admito que realmente, sobretudo, a escala, o ritmo de inovação tecnológica, o impacto dessa inovação em múltiplos domínios, parece-me talvez justificar considerar esta transição especialmente difícil de prever. Nomeadamente esta combinação, não é? Quais serão as implicações desta transição tecnológica em novos equilíbrios de poder. E acho que também, e considero também que estes momentos de transição hegemónica e tecnológica são especialmente difíceis de gerir e, portanto, merecem especial estudo e atenção por parte de pequenas e médias potências com recursos relativamente limitados. É claramente o caso de Portugal, enfim, os colegas brasileiros dirão em relação ao Brasil, mas se nós vimos, por exemplo, no século XIX, quando se dá uma nova grande transição em termos de tecnologias militares navais, Portugal começa ao século XIX com uma frota relativamente limitada, mas está ainda assim no top 10 das marinhas de guerra a nível global e com navios que basicamente, tecnologicamente, estão a par do que as outras marinhas têm e acaba o século XIX com a fazer enormes investimentos, mas com enormes dificuldades em acompanhar aquilo que são as evoluções constantes nos sistemas navais. Portanto, acho que isso não é necessariamente inevitavelmente assim, ou seja, há tecnologias que podem ser grandes niveladores de poder, que podem ser niveladores de poder em termos de custo, em termos de eficácia, mas é verdade que as pequenas e médias potências têm menos margem para investir continuamente e em grande quantidade, em grande volume, para manter a sua tecnologia, digamos, atualizada, para corrigir eventuais apostas erradas, que muitas vezes acontecem nestes períodos de transição, e, portanto, desse ponto de vista, é realmente um período especialmente desafiador para pequenas e médias potências, como é o caso de Portugal, mas isso, do meu ponto de vista, só justifica ainda mais realmente investir-se no estudo, no acompanhamento destas tendências. E pronto, basicamente era isso, espero não ter excedido o tempo, e muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção e também àqueles que estão virtualmente. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Marcos Guedes, sem mais delongas.
Bem, boa tarde. Eu quero, antes de fazer a minha breve apresentação, apresentar os agradecimentos. Primeiro, ao professor Dr. Bruno Cardoso Reis, que acaba de falar aqui, em nome do Instituto Universitário de Lisboa e do seu Centro de Estudos Internacionais, e a Sara, que está ali dando um apoio enorme ao nosso trabalho e me orientando como utilizar aqui o PowerPoint para baixo, para lá, perfeito. Segundo aos outros nossos parceiros portugueses, como o Instituto de Defesa Nacional, que publica a revista Nação em Defesa, que publicou um número recente organizado com artigos de nossos pesquisadores, e cumprimentar todos vocês, participantes do 4º Simpósio Ciência Política e Defesa, que é resultado da ação do nosso projeto Pro-Defesa, aprovado em 88, 89, e que tem feito encontros, simpósios e publicações periódicas para manter uma aglutinação dos nossos pesquisadores, sejam alunos, sejam professores universitários, com o objetivo de atingir as metas desse projeto. Basicamente, eram publicações que já foram atingidas no Brasil e no exterior, e também formar doutores, pós-doutores, mestrandos na área de defesa e segurança, cujas metas também já foram atingidas. Então, eu quero agradecer aqui à doutora Natália, que organizou basicamente esse evento, não é? E não só esse, mas os anteriores também, e que é uma das nossas pesquisadoras, não é? Como tantos que estão nos acompanhando no Brasil. O nosso projeto para a defesa tem um apoio, nós tivemos já o apoio do CNPq em outros projetos, mas esse especificamente é da CAPES, do Ministério da Educação no Brasil, Ministério da Defesa. Nossa rede compõe a ESEMI e a UNIFA no Brasil, o UFPE, a Universidade Federal de Santa Catarina, e aos nossos parceiros também presentes, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Universitário de Lisboa de Defesa Nacional. Bem, feitos os agradecimentos, eu quero iniciar minha breve apresentação sobre os desafios da tecnologia na dinâmica dos Estados. Bem, uma gama de autores já escreveram sobre o impacto da tecnologia na sociedade, na cultura e na área militar. O que a gente vê historicamente é que as mudanças tecnológicas têm um impacto grande em termos sociais, políticos, relações humanas e no papel dos Estados. E que, por outro lado, os indivíduos eles têm um modelo conservador, um programa conservador, que é montado na sua educação básica e durante a juventude. E quando essas revoluções ocorrem, uma série de conflitos que envolvem o Estado, mas também que estão presentes em outras áreas da cultura e da sociedade, começam a se desenvolver e a criar crises, conflitos e problemas relacionados à aceitação e não aceitação dessa nova tecnologia. Eu vou tentar exemplificar o que eu entendo que são os dilemas e os problemas que essa revolução tecnológica recente traz, e indiretamente o que isso pode, ou o que isso provoca na área de defesa. E esse exemplo começa com a apresentação do caso da Revolução Industrial. Aí você tem a primeira máquina da Revolução Industrial, e o primeiro dilema é como adaptar a cultura e a educação às transformações tecnológicas. Esses dias eu recebi um artigo de um colega que ele falava que a revolução tecnológica está mudando o sistema operacional das pessoas. E eu acho que isso é um pouco o modelo, certo? Quando a Revolução Industrial ocorreu, toda aquela mentalidade medieval que se tinha em relação a trabalho, vida, cultura, Estado, poder, ele foi varrido, certo? Se criou e se desenvolveu uma nova percepção, uma nova maneira de viver dentro do tipo de sociedade que nós estamos ainda vivendo hoje, urbanismo, a divisão do trabalho intelectual, etc. Esses processos eles são acompanhados de grandes crises
sociais. No caso, a Revolução Industrial na Inglaterra e o crescimento industrial de Londres gerou um número enorme de problemas envolvendo miséria, a necessidade de formar quadros especializados, movimentos contra a revolução tecnológica, de quebrar as máquinas, de volta a um mundo rural, um mundo idílico de imaginação, etc. E isso se manifestou não só no dia a dia da produção, mas dentro das decisões políticas, das relações internacionais e também na cultura. O segundo dilema é como criar um pacto político compatível à nova realidade tecnológica. Existe um período de 20 a 40, 50 anos entre o início da revolução tecnológica e a transformação da estrutura do poder para que a sociedade se adeque a essa nova realidade. Eu acho que isso começou a surgir, de certa forma, nos Estados Unidos. Daí está o exemplo do Fordismo, e com a ideologia da industrialização, que o futuro da humanidade, isso que o meu colega chamou de tecnodeslumbramento, não é? Acho que o Fordismo trouxe muito isso. Se você olhar o pensamento latino-americano no século passado, desenvolvimentista, a ideia de desenvolvimento e crescimento estava muito associada à questão industrial, não é? E esse pacto político foi construído aos poucos, internamente, com o surgimento do Estado Social, com a ampliação da educação básica e da educação científica para boa parte da população, com o desenvolvimento de novas leis que atendessem a questões, ou que criasse, basicamente, na Europa, o que foi chamado de social-democracia, final do século XIX, início do século XX. Acho que não quer mudar o voto da mulher, eu sei que é muito importante, mas... Passou? Passou. Bem, essa tabela aqui mostra as nações europeias que investiram mais em educação. Se a gente for ver a Inglaterra, ela foi pioneira na alfabetização, e eu acho que isso foi um dos fatores que facilitaram o desenvolvimento industrial naquela nação. E o surgimento também de arranjos políticos internacionais, que, no caso da Revolução Industrial, significou, no primeiro momento, a organização da Liga das Nações, e, no segundo momento do pós-guerra, a criação da ONU e de um sistema bipolar que garantiu um certo equilíbrio e garantiu uma certa ordem global dentro dessa nova percepção da revolução industrial, científica, etc. Dilema 3. Democratização ou monopolização global. Bem, eu entendo que desde os anos 90, e principalmente a partir do início desse século, a gente perdeu aquela visão inocente que se tinha sobre a revolução tecnológica, basicamente sobre a questão da computação, e questões clássicas estão voltando dentro desse novo quadro tecnológico. Primeiro, a questão da democratização e da monopolização do conhecimento. E um exemplo que eu costumo dar é sobre a produção científica acadêmica. Nós ainda recebemos, em alguns países também, recursos para fazer um artigo científico. Esse artigo era publicado num jornal, e esse jornal era em papel distribuído em todas as universidades, etc. Hoje, eu recebo recurso, publico o artigo, pago para uma revista internacional publicar, e ela tem o direito. Quem quiser ler aquele artigo vai ter que pagar a essa revista. Quer dizer, está surgindo um monopólio do conhecimento, não é? E da produção individual. De certa forma, está havendo, da minha maneira de entender, a transferência, uma ação que transfere o direito individual sobre certos produtos para grandes empresas. A
A reação, por exemplo, nesse caso, tem sido a Biblioteca Aberta nos Estados Unidos, que tem sofrido vários processos e está em processo de luta contra esses grandes monopólios. Tá? Mas isso é uma tendência em tudo, na música, na publicação, em outras áreas da cultura. A ideia de que, até mesmo a ideia de criação de nuvens para você guardar o seu conhecimento, não é? A nuvem que foi vendida como um processo facilitador, mas também quem controla a nuvem não somos nós, alguém controla a nuvem. Não é? Um outro dilema é o dilema da privacidade ou do controle corporativo. Privacidade, bem, eu acho que aí tem um exemplo. Eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro modelo de Microsoft, eu tinha acesso ao programa, certo? Eu usava ele, etc. E estava lá, você tem a licença para o resto da vida. Mas, num determinado momento, eu recebi a mensagem, você não pode mais usar, a partir de agora você tem que pagar A, B, C, etc., etc., para ter acesso. Eu tenho um Hotmail desde 89, 90. Toda a minha vida está no Hotmail. Mas eu não tenho mais acesso ao que o Hotmail, o que eu tinha, a minha comunicação, minha relação humana, minhas fotos, etc. Num determinado dia, eu abri o Hotmail, eles passaram a me cobrar e exigiram que eu apagasse uma série de mensagens que eu tinha no passado. Eu imagino que em algum lugar existe essa informação, mas essa informação ela não é mais minha. Quando eu vou tirar o passaporte para os Estados Unidos ou me registrar no sistema eleitoral no Brasil, eles pegam todas as minhas impressões digitais. Mas eu não tenho controle sobre essas impressões, eu tenho que acreditar que ninguém vai hackear esses bancos de dados para usar isso em proveito próprio. E não só isso, mas em termos biológicos também. Os bancos de dados de células de câncer, medula óssea, etc., têm informações que são preciosas e que não nos informam o que eles fazem com essa informação. A gente tem que ter aquela visão positiva de que, se alguém precisar de um transplante de medula óssea, eles vão entrar em contato comigo. Mas eu não sei aonde essa informação está indo e aonde ela vai parar. Bem, aí é mais... Eu estou fazendo uma versão mais compacta, e aí a gente acaba no quinto e penúltimo dilema, que é a questão do bullying ou da governança global, que é um problema de grande magnitude, que envolve o que a gente passou a entender por fake news, manipulação de informações, manipulação de eleições, e que não foi resolvido. São problemas que surgiram. Já havia, durante a Guerra Fria, um investimento muito grande em manipulação de informações, mas essa revolução tecnológica criou mecanismos de grande impacto, que podem causar não só revoltas sociais e causar grandes conflitos a nível de estados e nação. Não é à toa que as grandes potências se acusam entre si de utilizarem os meios de comunicação e as redes sociais para causarem conflitos, guerras e revoluções. E, finalmente, o último dilema, que é da diversificação ou homogeneização. Veja, isso, recentemente o mundo todo discutiu a questão do chat GPT, e eu acho que
a todos, inclusive na própria academia, houve um deslumbramento enorme, certo? Eu vi colegas com medo de perder o emprego no dia seguinte, porque o ChatGPT ia dar aula, fazer artigo e até ia tomar a esposa dele, certo? E ele ia perder a vida. Mas o que está por trás na minha opinião, desses eventos é que a indústria dessa tecnologia moderna é uma indústria monopolista, são meia dúzia de grandes empresas que controlam. E é natural que esse processo de grandes monopólios que foi tolhido lá no início do século passado, exatamente para facilitar o desenvolvimento da tecnologia e das sociedades naquele período, principalmente nos Estados Unidos. Se fez uma excelente lei contra o monopólio, a favor da liberdade de competição, etc., etc. Nós precisamos retomar algumas experiências do passado dentro de um quadro novo para que a revolução tecnológica realmente chegue e beneficie boa parte da população. Senão nós corremos o risco de nos prender à homogeneização que esses programas nos impõem. E eu vou dar um exemplo da nossa língua, a língua portuguesa, a língua brasileira, a maneira do falar, que é plural, que passa por uma experiência cultural histórica enorme. E imagine se alguma empresa internacional ela cria um programa criando um padrão básico que todo mundo vai falar e vai se comunicar dentro dessa linguagem. O impacto disso a médio prazo é enorme. Novas gerações jamais saberão coisas que nós vivemos, que gerações anteriores viveram, que custou muito a desenvolver e que tem a ver com a percepção de coisas específicas e que atende à própria necessidade existencial das sociedades e dos indivíduos. Quer dizer, essa tendência à homogeneização que a tecnologia traz em função da sua incapacidade, eu acho que a tecnologia pode até atingir esse ponto também, se assim for necessário. É extremamente perigoso, porque nós não somos um programa de computador, nós somos seres humanos e nos movemos muito com desejos e com a questão cultural. Bem, conclusões. Primeiro, eu entendo que nós estamos vivendo no meio dessa revolução, muita coisa ruim e boa ainda vai acontecer. Existem reações à regulamentação ainda em processo. A União Europeia é um modelo para o Brasil, por exemplo, mas isso ainda é muito frágil. Novos elementos tecnológicos surgem como brecha a desrespeitar essas iniciativas. A revolução tecnológica, os elementos da revolução tecnológica são muito imprevisíveis. Quando a gente falava na questão dos drones, só depois da guerra da Rússia e da Ucrânia que a gente entendeu melhor o uso dos drones em guerra. Porque até então havia uma névoa ou uma imaginação que os drones teriam um papel que não foi esse que, pelo menos não está sendo utilizado dessa maneira. E essa imprevisibilidade ela cria muito estresse na sociedade, muitas incertezas, muito risco, principalmente num período em que nós não temos mais um equilíbrio global de poder. Houve o sistema da Guerra Fria, o sistema bipolar acabou, e há um desejo de se criar um sistema multipolar, mas esse sistema não foi criado. Existe muita contestação e disputa, elementos que foram muito caros a nossas culturas nos últimos 200 anos, por exemplo, a criação de instituições democráticas, o respeito ao indivíduo, etc., têm sido rompidos, têm sido destruídos, principalmente por estados poderosos que apostam no conflito e em soluções autoritárias e totalitárias. E o perigo é que nós
retornemos a um sistema internacional semelhante ao pré-Segunda Guerra Mundial, aquele que levou à Primeira Guerra Mundial. Talvez realmente a história humana seja uma história cíclica. Se for isso, nós precisamos, nos próximos anos, nas próximas décadas, reconstruir um sistema global que garanta a segurança internacional, garanta o equilíbrio. O nosso projeto é um projeto voltado para temas que estão relacionados com isso. Acho que no decorrer desse evento, muitos dos nossos colegas no Brasil e aqui vão falar direto ou indiretamente dessa temática. E com isso eu encerro minha apresentação. Agradeço mais uma vez a vocês aí do outro lado da telinha por terem me ouvido e aos colegas aqui em Lisboa. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Nós temos ainda 10 minutos. Aqui, alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não sei se online houve alguma. Online não? Não, aqui é no público. Bom, então, acho que essas duas falas já nos deram a tônica do que será esse evento, né, de muito pensar e refletir, né, não aceitar apenas, mas uma reflexão posta já desde o início. Né, e diante disso, então, a gente pode passar para a nossa segunda mesa, né, e nessa segunda mesa, quer dar mais algum tempinho para a audiência se manifestar? Acho que, se até no momento não houve. Não, né? Então, acho que a gente pode já partir para a primeira mesa. Eu agradeço novamente a presença aqui, então, eu pedi para o professor Marcos retornar ao seu assento, e o professor Bruno, ele pode ficar aqui conosco, né, já que, como ele mesmo nos informou, ele já acompanha a nossa primeira mesa e vai dar continuidade na sua fala. Então, eu vou passar a apresentação dos nossos seguintes palestrantes. Só para informar aqui aos nossos palestrantes, para facilitar o controle do tempo, eu vou levantar a plaquinha no momento que estiver aproximando, aí eu levanto ela assim e os senhores já sabem.